Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu resolvi que eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, escrito pelo Jason L. Riley, sobre Thomas Sowell. Ele trata-se de uma biografia, né? Esse livro eu estou percebendo que ele tem muitas ideias, muitas teorias. Ele é um livro muito denso, que tem muitas complexidades. E o que acontece? Eu resolveria falar sobre ele assim que eu o acabasse. Porém, mesmo que eu fizesse uma resenha ou um resumo do livro, eu iria acabar esquecendo de ideias primordiais, de ideias que são, eu diria, essenciais do livro. Então, para não passar dessas ideias essenciais, para eu não esquecer de falar sobre elas, eu resolvi fazer vídeos capítulo a capítulo desse livro, para não passar em branco nenhuma ideia que seja central, ou nada que seja muito importante e eu deixe para trás lá no final desse livro. Então, primeiramente eu vou falar sobre o biografado, Thomas Sowell, que inclusive agora no último dia 30 de junho de 2023, e eu estou gravando esse primeiro vídeo em julho, né, na primeira semana de julho, no dia 7 de julho, ele fez 93 anos. Então podemos dizer que é uma lenda viva, digamos assim. Ele é de uma origem muito humilde, ele foi sempre um garoto muito pobre, que foi criado nas ruas. Perdeu seu pai antes mesmo do seu nascimento, e sua mãe morreu logo em seguida também, assim que ele nasceu. E ele foi criado por uma tia-avó. De sua família, Thomas Sowell é o primeiro que passa da 7ª série. Ou seja, toda a sua família não tinha sequer a 7ª série concluída. Ele é o primeiro que consegue concluir a 7ª série. Já jovem, ele se alista nos Fuzileiros Navais. Em seguida, ele não tinha ensino médio completo, ele fez um exame de admissão. E passando nesse exame de admissão, ele foi acabar parando na faculdade. Então ele teve, né, que passar por esse exame de admissão e com isso ele foi para uma faculdade que era predominantemente uma faculdade frequentada por negros. Devemos nos lembrar que isso aconteceu na década de 50 nos Estados Unidos, onde existiam inclusive leis, né, que faziam com que os negros e os brancos tivessem uma segregação. Então existiam, por exemplo, bairros que eram frequentados por negros, bairros que eram frequentados por brancos, faculdades predominantemente brancas, faculdade predominantemente para negros, assim por diante. No primeiro ano nessa faculdade, ele se transfere para Harvard. Porém, ele começa a ter algumas discussões um pouco mais acaloradas com alguns de seus companheiros, com alguns de seus amigos alunos. Por quê? Ele vai fazer... Esqueci de falar que ele vai fazer economia, ele vai fazer faculdade de economia nessa faculdade e depois economia em Harvard. Ele tem 25 anos, enquanto o restante da sua turma é uma turma muito jovem, é uma turma de alunos com 17, 18 anos. Então, o que esses garotos têm de teoria, Thomas Sowell tem na prática. Então ele começa a ter algumas visões, alguns embates, algumas discussões que são totalmente antagônicas com a teoria de seus amigos que estudam ali. Ele ainda assim conclui sua faculdade e veja que uma coisa que eu percebi no livro, que o Thomas Sowell, ele era tão ingênuo, né? A sua família era tão desprovida, né, digamos, de instrução, para não dizer outras palavras um pouco ofensivas, que ele chegou à faculdade sem saber qual era a diferença do que vinha antes ou depois, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Ele não sabia, tanto que seus professores eram chamados de doutores, e ele estranhava bastante como médicos dominavam tão bem, né, ciências sociais como economia, por exemplo. Então esse é um panorama de antes dele entrar na escola de Chicago. Ele entra na escola de Chicago e aí a gente começa o capítulo 1º dessa obra, que é ele entrando na faculdade de Chicago. Ele entra na faculdade de Chicago e o capítulo 1 começa falando sobre uma homenagem que é feita a um docente chamado Peter Bauer, que na verdade é um húngaro e acadêmico, né? Estava sendo feita essa homenagem no ano de 2004, 6 anos após a morte, né, do Peter Bauer. E quem estava na plateia e palestrou eram Milton Friedman e Thomas Sowell, dois proeminentes economistas, um deles prêmio Nobel de Economia, o Milton Friedman. Milton Friedman era um admirador da obra de Bauer. Inclusive Bauer
que era muito contra, tinha ideias liberais clássicas e era muito contra o keynesianismo da época, né, que inclusive vigora até hoje, com ideias de desenvolvimentismo e intervenção estatal. E ele também travou muitos embates com também proeminentes economistas, mas com ideias totalmente avessas às ideias de liberalismo clássico, como por exemplo Hiroshi Kitamura, que era um japonês, né, que era também economista e foi rebatido da seguinte maneira: Bauer, uma certa vez, leu a obra do Hiroshi e descobriu que ele era um intervencionista. E ele falou, cara, mas como esse cara é intervencionista, ele prega intervencionismo, se no próprio país dele o desenvolvimento aconteceu com ideias avessas, né, à intervenção do Estado. Um admirador, né, da obra do Peter Bauer era Milton Friedman, que foi muito impactado pelas ideias e pelo pensamento do Bauer, né? Ele que foi prêmio Nobel de Economia no ano de 1976, mas deixou a docência logo em seguida no ano de 78. Ele foi aluno da Escola de Chicago e depois lecionou na mesma Escola de Chicago. Inclusive, em algum momento, antes ainda da década de 70, ele teve um embate, né, com ideias keynesianas, né? Que o keynesianismo, resumindo ele fala sobre a intervenção do Estado, no sentido de que ele propõe que gastos públicos, né, em demasia, bastante gastos públicos, ele incentiva, né, o desenvolvimento econômico, ele fala em estímulo econômico. Estimula a economia você fazer gastos públicos. Porém, eles também admitem que mais gastos públicos acabam ocasionando inflação, né? Porém, eles também dizem que quanto mais inflação, menos desemprego. E o Milton Friedman, ele dizia o quê? Que não existia a possibilidade de mais inflação e menos desemprego. Poderia acontecer algum erro de cálculo nesse momento, algum erro teórico nesse sentido. E é quando, depois da década de 70, os Estados Unidos entram numa crise econômica e acontece um fenômeno, né, em economia que chamam de estagflação. O que vem a ser a estagflação? A estagflação vem a ser o aumento do desemprego e o aumento da inflação. E após a década de 70, todos os keynesianos não conseguiram explicar esse fenômeno, uma vez que eles diziam que inflação acelerada significava uma diminuição no desemprego. E esse fenômeno trouxe aumento de inflação e aumento de desemprego, o que os keynesianos não sabiam explicar. Então Milton Friedman, você perceba que ele já vem se destacando há muito tempo. E ele passa a ser uma figura que ele leciona para o Thomas Sowell, no que ele diz que o Thomas Sowell seria um de seus melhores discípulos, um de seus melhores alunos, né? Ainda sobre Milton Friedman, ele defendia bastante sobre o que ele chamava de alfabetização econômica, que em outros vídeos eu vou falar sobre isso com vocês, inclusive em outro livro que eu li, que eu também vou fazer resenha sobre ele, né? E o Milton Friedman também dizia o seguinte, ensinava por meio da discussão promovida por debates. E uma frase sua é que ele não procurava converter seus alunos aos seus pontos de vista políticos, né? Essa frase foi escrita por Thomas Sowell, um de seus mais brilhantes alunos, que despertou a vontade de entrar na Escola de Chicago após saber que uma pessoa que ele admirava bastante, que se chama George Stigler, né, que inclusive é amigo, né, de Milton Friedman, ele lecionava na Universidade de Columbia. E o Thomas Sowell gostaria de estudar na Universidade de Columbia por causa exatamente do George Stigler, né? Porém, o Stigler, no ano de 1959, ele se transfere de Columbia, ele se transfere da Universidade de Columbia para a Universidade de Chicago. Thomas Sowell, quando ficou sabendo disso, resolveu que também iria acompanhar o seu mestre, uma vez que ele gostaria que Stigler fosse, né, o seu orientador de uma tese de doutorado que ele faria. Stigler e o Friedman, né, eles acabaram indicando o Thomas Sowell para receber, né, uma bolsa de estudos para estudar na Escola de Chicago. E eles disseram uma frase, inclusive, muito engraçada, que eles diziam o seguinte: ele é socialista, mas é inteligente demais para continuar por muito tempo nisso. Eles fizeram essa indicação, né, do Thomas Sowell, e o Thomas Sowell acabou indo para a Escola de Chicago.
Por lá ele encontrou Milton Friedman, que aplicou nele uma prova, vamos dizer assim, né? Nessa prova, 17 indivíduos participaram e apenas 8 passaram. Entre esses 8 estava Thomas Sowell, que atingiu a nota E, que no Brasil a gente diria que possa ser que tenha sido um 8, vamos dizer assim, né? E sobre ele ser socialista é uma coisa muito engraçada, né? Porque todos conhecem, quem conhece Thomas Sowell conhece ele como um liberal, né? Não diria liberal clássico, mas um liberal, né? E eu descobri lendo esse livro no primeiro capítulo, inclusive, que ele não era liberal, que muito pelo contrário, ele era muito enviesado no pensamento, nas ideias de esquerda. Como isso começou? Como ele vem de uma origem muito pobre, né? Ele acabou encontrando no marxismo muitas respostas para a vida sofrida que ele tinha, né? Na sua juventude, na sua infância. E ele acaba tendo consigo até a academia esse viés, né? Esse viés marxista, socialista, né? Então, como ele mesmo diz aqui, né, no seu livro, que ele acabou adquirindo essas ideias mais à esquerda, né, marxistas, comunistas, socialistas, no final da sua adolescência. Então, do final da sua adolescência, ele passou dos 20 aos 30 anos com ideias marxistas, né? Com esse viés um pouco mais intervencionista do Estado. Porém, à medida que ele foi ficando mais velho, mais maduro, ele foi abandonando essas ideias. Mas o seu abandono completo das ideias, né, desses ideais, aconteceu quando ele foi, numas férias de verão, foi trabalhar para o governo dos Estados Unidos, no Departamento de Trabalho. E aí eu vou ler para vocês mais ou menos como foi que isso aconteceu, para vocês se admirarem em como foi que ele acabou virando, né? Acabou se tornando, vamos dizer melhor assim, uma pessoa com viés liberal. E você perceba que nem mesmo Friedman, Stigler, que são proeminentes nomes liberais, né, na Escola de Chicago, conseguiram converter o Thomas Sowell num liberal. Porém, esse fato não conseguiu ser suficiente, esse fato conseguiu ser suficiente para que ele abandonasse ideias marxistas e acabasse se convertendo ao liberalismo. E eu vou ler esse trecho para vocês. De acordo com Thomas Sowell, ele não abandonou o socialismo porque os seus professores da Universidade de Chicago o iludiram. No departamento de trabalho, ele notou que, quando o salário mínimo aumentava, a oferta de emprego diminuía. E ele era defensor das leis do salário mínimo. Porém, diante dos fatos, Sowell começou a se perguntar se tais iniciativas não estavam eliminando os empregos das pessoas. No que ele percebeu que os seus colegas de trabalho não se importavam muito com o assunto. Segundo ele, isso me forçou a compreender que as agências governamentais têm os seus próprios interesses para cuidar. Olha só, no departamento de trabalho, se os salários mínimos beneficiavam ou não os trabalhadores, pode ter sido a minha questão prioritária, segundo Thomas Sowell, mas evidentemente que não era a deles. Ou seja, Thomas Sowell precisou trabalhar no próprio Estado intervencionista para descobrir que ele não tinha mais como conseguir levar aquelas ideias à frente. Então você veja que a transformação de Sowell no intervencionista para um liberal foi um processo. Ele foi aprendendo, mas ele somente ele conseguiu compreender de fato como o Estado era ineficiente e trabalhava para si quando ele foi trabalhar dentro do Estado. E aí foi onde ele percebeu que não era mais o Estado, entendeu? Que ia prover para as pessoas umas condições melhores de vida, mas sim o liberalismo, o livre mercado. E com isso eu vou encerrar esse vídeo de hoje, né? Que eu encerro também esse primeiro capítulo dessa obra, que é um capítulo muito denso, que tem muitas informações. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, badala o sino para você receber notificações sempre que eu levantar um novo vídeo ao ar. Muito obrigado, até um próximo vídeo, valeu!